Como sair dos aprisionamentos, ilusões e programações que nos prendem à terceira dimensão, criando uma vida de limitação e separatividade? Este é um assunto bem profundo e eu estou sentindo de trazer ele hoje porque estamos transitando no Kim 211, macaco elétrico azul, e o macaco ele é regido pelo arquétipo do ilusionista. O ilusionista é aquele que conhece e sabe que são ilusões que vivemos aqui e ele não se identifica com elas. Ao nós não identificarmos com as nossas ilusões, nós conseguimos brincar melhor nesta terra, nesta terceira dimensão. Então, hoje eu vou discorrer um pouquinho sobre esse tema, que é um tema assim bem profundo dentro da espiritualidade e diria assim que é um dos caminhos que nos trazem a libertação de Maia, desse mundo de ilusões, das nossas próprias ilusões projetadas e autocriadas, mesmo que inconscientemente. Ninguém está preso a uma ilusão porque quer. Geralmente está preso na ilusão de forma inconsciente, né? Então tem muitos programas que rodam dentro de nós. Pensa que você é como se fosse um computador, um celular, que tem um programa que roda ali, e tem programas que a gente nem instalou, sabe? Tipo, aqueles programas que já vêm instalados de fábrica e que são programas que a gente herda, né, dos nossos pais, dos nossos antepassados, do nosso país de origem. Tem muitas informações que já vêm então conosco e que modulam a nossa personalidade, o nosso eu, as nossas próprias identificações. Só o fato de você estar encarnado aqui na Terra como homem ou como mulher ou dentro de uma condição social, isso já traz muitas programações a respeito, né? Hoje nós vivemos um mundo onde a informação ela flui assim de forma muito fluida, com a internet, com as plataformas, as redes sociais, o próprio YouTube, onde você pode pesquisar diversas coisas. Eu já pesquisei diversas coisas no YouTube e posso dizer que é uma das plataformas que eu mais utilizo. E dou graças porque ela é muito útil. Às vezes a galera da espiritualidade nega assim um pouco a tecnologia, e a tecnologia na verdade ela pode ser muito boa porque é uma forma de a gente criar a conexão, né, com aquilo que faz sentido pra gente. Então, dentro dessa energia das ilusões, como que eu penso e percebo? Lembrando que tudo que eu falo aqui são experiências e percepções minhas. Eu não sou dona da verdade absoluta, então um aconselhamento para tudo que você ouve, lê, vê, faz parte de uma ilusão de alguém que acredita naquilo. E é bom sempre você usar o seu filtro, não tomar como verdade. Às vezes eu vejo em alguns movimentos, assim, principalmente quando alguém está passando por uma fase, assim, na vida de vulnerabilidade, onde ela se sente vulnerável, se sente fraca, está deprimida, está passando por algum desafio, às vezes ela acaba ouvindo certas coisas, vendo, e ela toma aquilo como verdade. Então, é importante trazer esse cuidado. E assim, eu vou exemplificar aqui uma situação que eu passei recente, que eu fui num velório, onde as pessoas não tinham assim uma conexão religiosa, mas ali se apresentou uma pessoa, parte de uma religião, e começou a trazer várias percepções dela sobre a morte, sobre a pessoa que estava ali fazendo passagem e tudo mais. E como que eu vi essa situação, né? Muitas pessoas ali sofrendo, né, na dor da perda do ente querido, porque assim enxerga essa ilusão, e isso já faz parte assim desse banco de dados de ilusão que a gente pode e na minha percepção, isso é minha percepção, deve revisar, assim, sabe? Porque a morte ela é vista assim como algo muito trágico e fatal, mas nem sempre ela é, sabe? Eu hoje enxergo a morte como a gente sair de um quarto e ir para o outro, assim. É de um lugar vai para o outro, e aí é como se aquela pessoa que vai, ela tá indo para, sei lá, morar em uma outra dimensão que a gente não vê, né? Como eu tenho vários parentes meus que foram para o Japão e eu nunca mais vi, porque eles não vieram mais para cá e eu também não fui lá.
Mas enfim. E aí as pessoas estavam assim nesse cenário aí parece que é um pós-guerra mesmo, chorando, triste, e vulnerável. Vulnerável porque é uma situação traumática para muitas pessoas, né, o luto. E aí essa pessoa começou a trazer as suas percepções, as suas visões, e aí parece que é como uma música. E como eu trabalho com sound healing, eu vou percebendo muito certas nuances assim a respeito das dimensões que a gente vai navegando através da vibração, porque o som é a vibração. Então, aquele ser ali estava emanando palavras, mas dentro dele emanava algo que estava oculto para além das palavras, né? Porque às vezes você pode perceber que alguém antes mesmo que ela fale, você já começa a sentir um campo energético. Conforme a gente também vai expandindo a nossa consciência, alcançando mais sobre o despertar espiritual, avançando, né? Nós vamos sutilizando a nossa energia e nos tornando mais perceptíveis, sensíveis mesmo, né? A certas influências. Então, dava para ver ali todo um contexto onde ele estava trazendo das crenças dele e nesse momento que a pessoa está vulnerável, o que que acontece? Você tem o poder de imprimir a sua crença muito forte naquela pessoa, porque uma situação de trauma, de dor, ela é uma situação, e pode ser também uma situação de alegria, por exemplo, a pessoa tá, o dia do casamento, ela faz várias associações com o momento, sei lá, que colocou aliança no dedo, assim, sabe? E aí, um momento de luto também é um momento de dor, assim, muito profundo, que ela vai conseguir, ela vai abrindo a consciência dela para fazer várias associações e mesmo que inconscientemente, então, esse ser, ele plantou, fecundou muitas sementes dentro da consciência dessas pessoas que estavam em estado mais vulnerável. Então, é muito assim. Qual seria a palavra? É muito sutil o como uma crença ela é impressa na nossa mente, na nossa consciência. Então vamos supor que ali tivesse pessoas de 50 anos, de 40, de 30, de 20 e elas receberam essa informação neste momento. E relacionado com aquela pessoa que estava fazendo a passagem, independente se é mãe, pai, avô, filho, aquilo caracterizava algo dentro dela, representa algo dentro da pessoa que está vivendo o luto, e aquela informação foi gravada. Se ela é uma pessoa assim, de repente, com 30 anos, que ela vai ter mais filhos, tal, não sei o que, ou com 20 ou 40, essa informação ela pode ser passada para os seus descendentes. Então, trazendo assim um pouco desse exemplo na prática para você entender o como que a gente vai absorvendo certas crenças e aí de repente você começa a enxergar a morte de um jeito que você não sabe por quê, porque você veio assim desse ninho, né, dessa representação. Em partes assim, eu sinto que e observo também, né? Muitas coisas são do sentir e também da observação e do sentir, e, enfim, e vice-versa. Mas a cultura japonesa, como a minha mesmo, nós viemos para cá e assim, nós que eu digo meus antepassados, eu nasci aqui, né, no Brasil, mas eles não tinham assim uma educação religiosa, por exemplo. Muito do que eles eram foi deixado para trás. Eles não puderam trazer, eles vieram de navio para cá. Meu avô, minha avó, meu pai, eles vieram de navio. Então, muito do que eles eram foi deixado para trás, inclusive os próprios antepassados. Se eu perguntar assim para o meu pai, assim, ou para os meus tios e tias, eles muito não sabem assim dos bisavós, dos tataravós. Então, a gente perdeu muita cultura. E claro que eu sei que isso não aconteceu só com o povo japonês, mas com diversas raças, etnias, isso aconteceu. Só que no nosso caso, por exemplo, não foi um contexto católico, né? Como eu vejo muitas pessoas que passaram por educação religiosa na infância, pessoas assim da minha idade, né, que passaram por isso. Eu não passei por isso e a algum nível eu sinto que, como tudo é uma grande ilusão, pode ter sido bom e pode ter sido ruim. Ao mesmo tempo que uma pessoa que teve uma educação religiosa pode ter sido bom e pode ter sido ruim. Então, voltando para esse tema das ilusões, tudo isso
pode ser uma grande ilusão e pode não ser uma grande ilusão, sendo que tudo isso, na verdade, é ilusão. Qualquer coisa que a gente vê aqui, ela é ilusão, porque é algo assim que traz uma cor, um sabor para como a gente experiencia a realidade. Então, o fato de eu não ter tido essa educação religiosa me deixou talvez um pouquinho mais solta para não ter assim dogmas impregnados, crenças impregnadas, mas ao mesmo tempo demorou para eu saber quem era Deus, porque conversar isso com os, enfim, com meu pai, com a minha mãe, não, porque minha mãe ela faleceu, eu tinha 11 anos, então não tive assim a oportunidade de, ou pelo menos eu não lembro de ter falado de Deus com a minha mãe, né, enquanto ela esteve aqui. E aí meus avós também, então não era algo assim que eu tinha muita familiaridade de poder entender e conversar. Então, assim, eu posso ver um lado positivo e posso ver um lado negativo nisso. Como uma pessoa que teve uma educação religiosa, ela pode ver aí um lado positivo e um lado negativo. Então, assim, o que seriam as ilusões? As ilusões são todas essas informações que elas chegam e elas prendem o nosso ego de alguma forma, né? Nessa busca pelo que é interessante e rejeição daquilo que é desinteressante, aquilo que eu não gosto, é desconfortável. E o que acontece quando a gente vai assim, se permitindo nortear por esses caminhos? Nós acabamos criando as identificações e muitas vezes a gente vai segregando e criando separatividade. Claro que as identificações, elas são importantes e elas são necessárias, porque se os meus registros não tivessem identificação com as memórias da minha origem, eu não teria aqui um corpo físico, de repente olhos puxados, o tamanho que eu tenho, entende? Eu não teria aí o órgão reprodutivo feminino, eu estaria assim, porque são contrastes que são necessários para criar as separações aqui na terceira dimensão. Né? Toda forma física aqui e todas as formas não físicas, como as crenças que eu estou dizendo, elas passam por esses contrastes que trazem as definições, né? As identificações para que aquilo tenha aquela forma. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma garrafa e essa garrafa ela tem certas informações para que ela seja uma garrafa, entende? Para que ela tenha sido materializada numa garrafa. Só que nós, seres humanos, nós temos a capacidade de observar a nós mesmos e observar a nossa identificação com aquilo que o nosso ego se liga e rejeita para exatamente sair e se libertar de certas programações que de repente nos levam para o mesmo lugar, que nos levam para os mesmos sofrimentos. Então, se você hoje se vê de repente no sofrimento porque algum ente querido fez a passagem, se você de repente perdeu o emprego, é um fim de um relacionamento, inclusive a gente está numa configuração astral muito interessante, onde está pegando bem na parte de relacionamentos, e às vezes as pessoas julgam assim de uma forma até limitada, né, dada as ilusões, as crenças limitadas, o fim de um relacionamento. Às vezes o fim de relacionamento encerra ali a pessoa que era ali naquele relacionamento, eram os círculos de amizade, eram os lugares que frequentavam, às vezes era o melhor, a melhor amiga, eram tantas coisas que aquele relacionamento representava que aquilo representa então uma morte. E pode ser um relacionamento afetivo, pode ser uma relação de trabalho, pode ser uma relação de amizade. Toda vez que uma relação também se rompe, ela é um processo assim onde a pessoa ela precisa morrer e renascer. Então isso é enxergado também como um luto. E pera que eu me perdi um pouquinho aqui do que eu tava falando. Dos trânsitos astrais, que agora a gente está bem favorecido. Lembrando que os vídeos que eu tô fazendo, eu não tô colocando edição, tá? Para que ele possa fluir de forma mais orgânica, porque dentro desse mundo de ilusões,
Assim, né, eu acho que a minha configuração astral também, Sol em Escorpião, Lua em Aquário, eu tenho algumas identificações falando, né, porque assim, se eu falar que eu tenho Sol em, em Escorpião, já é uma identificação. Lua em Aquário também é uma identificação. Que eu sou Kim 243, Noite Solar Azul, também é uma identificação. Percebe que eu não estou dizendo para não termos identificações, estou dizendo para a gente saber que a gente se identifica e como navegar, para a gente saber que a gente não é, por exemplo, o personagem, né? Então, dentro dessa minha configuração, eu entendo que eu sou uma pessoa que valoriza a simplicidade, a transparência, a verdade, valores assim da fraternidade, daquilo que é muito visceral. Por exemplo, o Escorpião, ele gosta de tudo que é muito visceral, daquilo que é real, assim. Então, e a Lua em Aquário também, embora seja Aquário, né, a nova era, a tecnologia, tudo mais, eu tenho um quê assim de preservar, de ser um pouco rebelde em relação a isso, avessa em relação a isso e preservar aquilo que é mais natural. Então, quando tem muitos cortes em vídeos, quando é muita. Como é que fala? Que eles estão usando muito aquela. O áudio que é do robô, assim, sabe? Mesmo que seja um áudio reproduzindo uma voz humana, e aí você vai vendo os vídeos, tem todos a mesma voz, assim, sabe? Com a mesma cadência. Soa algo assim um pouco plástico, tipo artificial, e eu tenho um certo desafio, né? Isso é uma identificação do meu próprio ego, e aqui você vê, para vocês verem que a coisa é bem transparente. Eu não vou negar as minhas preferências, então eu tenho preferências por trazer as coisas de forma mais livre e orgânica, inclusive porque também dentro desse mar de ilusões que a gente vive, eu também como terapeuta percebo que as pessoas ficam buscando atingir um lugar inalcançável de padrão de status de beleza, de comportamento, de ser, como se a pessoa para ser algo ela precisa ser perfeita e impecável em certos padrões estabelecidos, né? Por exemplo, a mulher ter lá os botox, ter o silicone, ter as unhas, tem que estar sempre feita, tipo. Então, isso assim trazendo padrões para as mulheres, né? Porque o meu público maior é feminino, mas também às vezes pegando homens, assim, não se sentindo bem como ele é, por ele não ter certos padrões também, né? Como se aquele padrão social fosse a própria identificação do ego da pessoa. Se você não tem isso, você não é aquilo, assim, sabe? Então, é... aí me perdi de novo no que eu tava falando. Mas enfim, é isso, assim, são muitas ilusões que a gente vai navegando aqui e vocês podem perceber que durante toda a minha fala eu estou trazendo exemplos de ilusões que vão nos aprisionando em certas identificações. E são essas identificações, inclusive você pode estar se identificando com coisas que eu estou falando e falando, nossa, legal, faz muito sentido. E aí isso é uma identificação positiva, e aí eu já estou trazendo para você o exercício na prática. E pode ser que eu tenha dito coisas aqui que você não achou legal. E aí é a sua identificação negativa sobre isso. Então, quando a gente vê ali no aplicativo o coraçãozinho, você tem a oportunidade, né? Ou um joinha de, ó, curti, gostei, legal, faz sentido. Ou então um joinha para baixo, né? Tipo, ó, não gostei, assim, sabe? E aí é isso. Então, assim, voltando para a parte assim da artificialidade e do que eu prefiro, são preferências minhas, então por isso eu tô trazendo aqui de uma forma bem orgânica porque para mim é o que faz sentido, sabe? Parar de sair aliás, parar de entrar em querer entrar em caixinhas pré-estabelecidas e buscar ser o mais natural, simples possível, assim, a vulnerabilidade. Inclusive foi uma coisa que eu aprendi muito nas cerimônias, nos rituais com as medicinas da floresta, foi esse lugar de vulnerabilidade, ali onde todos somos a cura de um é a cura de todos, e quando a pessoa está passando por um processo, a gente não julga esse processo, a gente agradece, a gente abençoa, a gente reza junto, assim, sabe? Então, são coisas assim que foram vividas, experienciadas na prática. O ser que eu sou hoje, as identificações que eu tenho hoje, têm relação com todas as experiências que eu já vivi. Espero viver muito mais identificações para eu trazer aprimoramento do meu ser.
Então, assim, resumindo um pouquinho sobre esse tema, né, de hoje, como a gente sair dessas ilusões. Em algum nível, a Terra é uma grande prisão, eu percebo, assim, pelo menos até agora, né? E não tem muito para onde ir. Se você quer realmente se libertar das suas ilusões, o caminho é sempre para dentro, na verdade. Existe um caminho. Se você descobriu outro caminho, comenta aqui para mim. Qual é esse caminho que eu quero saber? Eu sou uma profunda exploradora e eu adoro navegar por diversos caminhos diferentes que podem me levar para o mesmo lugar. Eu penso que os caminhos espirituais, as religiões, são como diversos rios que a gente tem aqui neste planeta que todos vão desembocar ali no oceano, formando esse grande oceano. Então eu acredito que toda alma, todo caminho está aqui caminhando para adentrar este grande oceano. Agora, como adentrar este grande oceano? Esse grande oceano é quando não existe mais distinção entre um rio que veio, sei lá, da Ásia, com o rio que veio da América, todos os rios vão desembocar no mesmo oceano e tudo aquilo vai se tornar água do mar. Então, é, o mar, ele possui grandes mistérios e eu entendo que para a gente conseguir sair dessas diversas identificações é retornar para esse mar. E grandes mistérios, porque eu tenho aprendido muito sobre esse reino, que alguns dizem o reino de Iemanjá. Nos hinos do Mestre Irineu eu tenho acessado assim coisas assim muito profundas a respeito dessas águas profundas, esse grande oceano. E eu tenho percebido que eu preciso dessas identificações de certos caminhos, de certas egrégoras, para conseguir adentrar este mar. A partir do momento que eu. É que nem você precisa aprender a dirigir e você vai para autoescola. Para quem vai para autoescola, né? Pode aprender com um amigo, com o pai, com a mãe. Mas assim, você vai para autoescola e aí você vai ali aprender como você dirigir, né? E aí, no momento que você já sabe como dirigir, você já pode dirigir. Entende? Então, certos caminhos, eles vão nos conduzir, alguns a gente vai precisar de um tempo mais de aula, né, fazer aula extra, outros não, aí a gente tem as provas, exatamente as provações na nossa vida, para ver se a gente, passei nessa prova, legal, agora eu posso avançar de nível, ou não, preciso viver de novo as mesmas experiências, perceber que eu ainda estou preso a certas ilusões, estou presa a certas crenças, a certas programações. Então, esse caminho para dentro, que eu acredito que é a única via assim, que eu encontrei até hoje para a libertação do Sansara. Ou essa roda, né, que dentro do budismo a gente chama, né, da roda de encarnações, de sofrimento, que a gente vai se recriando nela, né? Tipo, e aí a gente só consegue sair, parece que é por uma via. E esse caminho para dentro é, de novo, que eu falo, inclusive nos outros vídeos, é a prática da meditação, da oração, de você conseguir realmente pausar e não ver, às vezes a gente vê assim, ah, nossa, mas vou meditar, meditar é ruim. É libertador, na verdade. A meditação aqui é um processo assim que não consiste assim em você não pensar em nada, até porque a nossa mente foi feita para pensar, mas ela consiste em você conseguir parar, pausar e opa, peraí, deixa eu ver, assistir o filme da minha vida, o filme do meu ser. E aí você começa a se assistir. Aí você começa a observar o personagem. Aí você fala, nossa, mas então este é o personagem? Ah, entendi. Ah, tá reagindo assim. Ah, tá reagindo assado. Ah, ok. Então é por isso que você faz assim. Sabe, é dar essa pausa. Às vezes no começo, não pensar em nada já é um nível mais avançado. E na hora que você conseguir não pensar em nada, você adentra um grande portal e aí você vai falar: Uau, como que eu chego nisso de novo? Sabe? Aí é tão gostoso, é tão extasiante, tão libertador que você vai falar: Nossa, eu quero de novo, sabe? E o legal, né, até usando um termo aqui, o legal desse barato é que você alcança ele fazendo nada, pensando em nada. E você não usa através de nada, nada. É você e o próprio silêncio, o próprio vazio. Mas até você chegar neste lugar incrível, maravilhoso, você vai chegando assim, é como você chegar no topo da montanha, e lá no topo da montanha você vai ter a visão panorâmica 360.
Até você chegar lá, você vai vendo a trilha, aí você vê um riozinho, aí você vê um animalzinho, aí você vê um, sabe, uma plantinha, uma florzinha. Nossa, o caminho é muito bonito. Mas às vezes vai dar um calo no pé, você vai chutar uma pedra, vai encontrar uma cobra, sabe? Vai sentir medo, porque esse caminho para dentro, ele é um caminho assim que ele oferece, assim como toda rosa tem espinho, ele vai oferecer assim também seus desafios. Vai ter horas que você não vai querer olhar para uma parte do seu personagem, porque é uma parte sombria, uma parte que você fala, nossa, não acredito que eu penso esses pensamentos, sabe? Às vezes eu já me deparei pensando algo e falei, nossa, não acredito que eu penso isso. Eu não quero ver que eu penso isso. Ah, fecha a página. Qual que é a próxima história, sabe? E, na verdade, quando a gente dá esse passo para trás, a gente tem a coragem de observar esses pensamentos e sem se identificar. Então, quando eu falo para as pessoas, testemunha, se coloca no lugar de testemunha, o observador. Não julga o que você está pensando, porque a partir do momento que a gente começa a testemunhar, tudo começa a ser mais leve, a gente começa a trazer mais aceitação de quem nós somos, das nossas sombras, e aí a gente começa a acolher que nós somos esses seres que foram submetidos a esse montante de informações que às vezes a gente nem queria que tivesse sido dessa forma, mas que nós estamos aqui em reconstrução do ser. E aí, a partir do momento que a gente vai reconhecendo essas partes e acolhendo, é que a gente vai conseguindo dar vazão a esse bloqueio de energia. É tipo você ter algum tipo de... Você tá com um entupimento na tua casa e aí a água não tá escoando e você não sabe qual é o ralo que tá entupido. E aí na hora que você descobre, aí libera o fluxo. Então, o que eu tô trazendo aqui também é sobre uma liberação de fluxo, para que você possa então ir caminhando cada vez mais para esse eu interior, que pode ser também essa subida, essa montanha, né? Que de lá você vai ter uma visão 360, sem limitações, sem muros, sem alguém na tua frente falando o que você deve, o que você não deve fazer, sem a sua própria mente te bombardeando de informações que te aprisionam e que fazem você recair sempre nos mesmos tipos de relações, nos mesmos tipos de sofrimento. Então, bom, é um assunto assim bem vasto e completo, e aqui também abrindo uma parte assim que para mim ainda está sendo um desafio trazer informações aqui para uma câmera, porque eu sou uma pessoa também que, nossa, eu sinto muito o campo. Então, tipo, se eu estivesse aqui falando com uma pessoa só, eu estaria sintonizando com o campo dela. E aí, se eu tivesse aqui com duas, três pessoas, eu estaria sintonizando com o campo dessas pessoas. Aqui, para mim, ainda está muito abstrato saber com qual campo eu estou sintonizando, porque ainda é uma câmera, um aparelho, né? E eu não sei, uma câmera, meu celular, tá? Eu não sei para onde essa informação vai chegar. Então, fica até desafiador canalizar toda. É como se eu tivesse assim sentindo e vendo várias janelinhas abertas, onde eu posso entrar por várias portinhas que vão me levar por vários caminhos para trazer as informações, que são todas as informações de caminhos que eu busquei, encontrei, tarará, e vou refletindo. E aí, às vezes, eu tô percebendo que eu tô trazendo algumas coisas que parece que pode gerar algum tipo de confusão. Mas também peço a paciência de vocês e a confiança e saber que tudo que está sendo dito aqui realmente faz parte de uma experiência prática e que com certeza eu vou melhorar aqui na minha forma de comunicação. E inclusive eu percebo que o fato de eu estar aqui, mesmo não estando perfeita e trazendo coisas, né, que eu sinto que pode enriquecer o seu banco de dados e auxiliar você soltar certas amarras, certos apegos, é porque eu também soltei. Tipo, eu acho que se fosse um eu do passado, eu ia falar, não, mas imagina, você ainda não está perfeita para falar
E é isso, né? Eu tenho aprendido que eu estou perfeita como eu estou hoje. E aí eu quero também trazer essa mensagem para você. Você é perfeito, você é perfeita como você é hoje. Isso não significa que você não possa melhorar para o seu futuro, mas aceita a sua perfeição agora. Ela é incrível, você é uma pessoa incrível. E o que você tem também para florescer no mundo, tudo que você faz, cada palavra, é como você pode hoje. Então, às vezes, se você sente que você poderia ser melhor, faça, construa esse novo ser, sabe? Dentro dessas ilusões que a gente surfa aqui na terceira dimensão, nós podemos brincar com as ilusões que a gente quiser. Não se limite. O campo, ele é infinito e repleto de infinitas possibilidades. Então, dê vazão aos seus sonhos, à sua criança, à sua criatividade, se permita brincar nas ilusões. A gente consegue, tá vendo essas mandalas que estão aqui atrás? Foi um dia que eu me permiti, um dia não, vai fazer 4 anos. Eu falei, eu sempre quis pintar, como que é esse lance de pintar? Eu comecei a pintar. E aí o portal começou a se abrir, assim, eu comecei a ter canalizações de artes, de visões, assim, sabe? Então, às vezes, o que a gente precisa é simplesmente se permitir. Eu aposto por uma lei de ressonância e atração que você que está vendo esse vídeo, você tem aí um ser criativo, um ser querendo, sabe, dançar a vida. Então, ouve essas palavras, procura não se identificar tanto com os seus medos, a vergonha, os seus apegos, as suas limitações, ou porque alguém falou para você que isso não era o caminho. Honra teu caminho, respira no teu coração, honra a tua verdade e traga a sua verdade, traga essa ilusão para o mundo, porque a ilusão, o que o macaco me ensina, é que ela não é algo ruim, porque às vezes no caminho espiritual a gente pensa, eu estou preso na ilusão, é algo ruim. Não, tipo, tudo é ilusão. Então se tudo é ilusão, por que a gente não vai dar risada e brincar? Sabe? Tudo é uma ilusão. Qual a verdade é maior? Sabe? Qual Deus é maior? Entende? É intrigante, assim, eu acho interessante pensar sobre isso. Porque tudo é uma grande ilusão. Então, se tudo é uma grande ilusão, você pode ser o que você quiser ser. Você pode servir ao mundo como você deseja servir. E claro que aqui a gente está falando de servir na ilusão positiva, né? Servir aquilo que engrandece, que traz a verdade, que traz o amor, que traz a unidade para todos os seres, né? Se você está num serviço aí terrorista de desmatamento da terra ou qualquer coisa assim, tipo, não, você não estaria, porque... Ou então talvez você estaria em partes suas, né? Porque eu diria, não, você não estaria ressonante às informações que eu tô trazendo. Às vezes sim. Às vezes a gente acha que não. Esse mundo de ilusões, ele prega tantas peças, assim, em nós, que às vezes uma parte sua está conectada a algo que eu estou trazendo aqui. E é essa parte mesmo que está querendo se libertar. Então, vamos honrar todos os caminhos, aprender a ter tolerância com nós mesmos, com todas as pessoas, com todas as ilusões, porque quando a gente percebe que tudo é ilusão, também a gente aprende a ter muita compaixão. Compaixão para conosco, compaixão com todos os seres, a ter paciência, a compreender mesmo o grande mistério que é a vida. Então, acho que é isso. Se esse conteúdo faz sentido para você, lembra de comentar aqui para mim como que essas palavras chegam, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você sente que vão se conectar também com esse campo. E lembra, se você descobriu algum caminho, se você está trilhando algum caminho que te liberta das ilusões, compartilha aqui também com a gente nesta comunidade para que nós saibamos e possamos querer experienciar também deste caminho. Arro, gratidão.